Quando nós fomos contactados para falar um pouco sobre a escatologia, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer para você que o assunto é bastante vasto. É um assunto que, se nós olharmos, não vai ser com apenas 2, 3, 4 horas que nós vamos encerrar esse assunto, mas nós vamos poder dar para você uma noção a respeito de tudo aquilo que nós estudamos aqui nesse seminário e que talvez você possa estudar em qualquer um outro lugar. O assunto de escatologia, ele vem falando sobre a doutrina a respeito do fim dos tempos. Quando você for estudar escatologia, eu quero que você tenha essa noção, que nós vamos estar comentando a respeito do que há de acontecer para com as nossas vidas e para com a vida daqueles que não têm a Jesus também nos seus corações. E eu comecei a pensar o que eu poderia trazer para essa noite e dar uma palhinha apenas a respeito daquilo que nós vamos falar. E eu comecei, como professor de ciências que eu sou, a lembrar de uma teoria que nos leva muitas vezes em choque. A ciência diz que a origem do universo, ela surgiu a partir de uma grande explosão, né? E a gente entra em choque com uma situação assim, a grande explosão e, por um outro lado, a teoria bíblica. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, Gênesis 1, verso 1 e 2, para que a gente pudesse pensar um pouco sobre essas coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu gostaria de pensar com você sobre duas teorias que têm surgido e que existem ao longo da história, que muitas vezes nos colocam em xeque. A primeira delas é a respeito da teoria criacionista, ou seja, tudo partiu de uma criação em que um ser superior esteve organizando tudo e dando a criação do homem, da terra, dos animais, da vegetação e de tudo mais. Por um outro lado, nós ficamos com a ciência que vive constantemente dizendo que tudo iniciou com o Big Bang. Quem já passou pela quinta série, sexta série, certamente viu seus professores ministrando sobre essa visão científica. E é interessante notar que nessa visão científica, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeira coisa, quando nós olhamos para a questão científica, você costumeiramente vai ver algumas coisas. Algo surgiu de uma grande explosão, de repente o homem saiu do macaco, e aí ele começou como um macaco, foi se tornando um homem com uma posição mais ereta, e de repente ele virou esse bichinho igual eu e você, bonitinho. Mas o que essa visão científica diz? Primeira coisa, que o universo, ele tem por volta de 13 a 15 bilhões de anos. E que esse universo, ele partiu desse grande Big Bang. Eu não sei se você sabe, mas essa teoria do Big Bang, dessa grande explosão, ela surgiu por volta do ano 1900, há nada mais do que 100 e poucos anos atrás, onde um matemático, Alexander Friedman, ele chega a uma conclusão. Essa Terra e esse universo que nós estamos inseridos, ele partiu de algo, e esse algo se chama uma grande explosão. Por volta de 1927, um outro sacerdote chega a uma outra conclusão. Havia
uma terra que era toda conjunta, toda fechada. Havia um núcleo que possuía altas temperaturas e que esse material que nós vemos hoje, planeta Terra, Marte, Vênus, isso a princípio estava tudo unido, tudo junto. E quando então houve essa grande explosão, isso saiu sendo esparramado por todo o universo e formou então as galáxias, formou então os sistemas solares, formaram os planetas, formaram as estrelas, os meteoros, meteoritos e assim por diante, todas as coisas. É interessante de notar que os cientistas russos e americanos trabalharam em cima dessa teoria para que pudesse mostrar esse Big Bang. E é por volta de 1948 que fecha a teoria do Big Bang, aonde então a ciência passou a mostrar que o universo, ele surgiu de uma grande explosão, ou de um grande estrondo, e a partir de então, formaram-se os planetas, os sistemas solares e as galáxias. É interessante notar, irmãos, que quando nós olhamos para a história científica, nós vamos ver que eles dizem que o núcleo deste primeiro planeta, antes dessa grande explosão, ele era um núcleo pesado e ao mesmo tempo ele era um núcleo bastante quente. Esses estudiosos dizem que esse núcleo ele possuía, você imagina assim, um cubo de 1 centímetro, um dado pequenininho. A massa de 1 centímetro era por volta de 1000 quilos. E interessante que o núcleo, ele tinha uma temperatura aproximada de 1000 graus kelvins. Como nós trabalhamos com graus centígrados e não graus kelvins, né? Isso daria aproximadamente 280 mil graus centígrados. A teoria científica, ela é complicada. E se você pensar bem, que há 100 anos atrás, alguém estava dizendo que há 15 bilhões havia um núcleo e que esse núcleo tinha uma temperatura dessa, e que isso explodiu, dando origem aos sistemas solares e aos nossos planetas e galáxias, você vai entrar numa questão um tanto quanto complicada de você poder explicar. Talvez vocês já ouviram falar de Albert Einstein. Por volta de 1915, esse cientista também traz a ideia de que o universo ele estava em expansão. Que esse universo criado, através dessa grande explosão, ele não está parado, ele não está estático, mas ele vem de uma grande explosão e ele continua aumentando, porque essa grande temperatura que estava no início gerou uma explosão e isso está fazendo os planetas, as galáxias se afastarem. Mas vai chegar num determinado momento que isso vai terminar e vai voltar a ter o retorno para onde eles estavam. Isso é teoria científica a respeito da criação de todas as coisas. Quando você vai para o outro lado, né, para a teoria criacionista, aqueles que pregam que Deus criou todas as coisas, nós precisamos entender que não só existe a nossa forma de pensar. Quando você olha para os cristãos, na sua maioria os cristãos creem, e vamos partir para o ramo evangélico, nós cremos que realmente a nossa criação, a criação do homem, ela está baseada na palavra de Deus e veio da presença de um ser superior que nós chamamos de Deus. Quando você parte, então, para o catolicismo romano, eles creem tanto na palavra de Deus, como eles creem na teoria da evolução, assim como também eles